A farinha de trigo, deixa eu pegar aqui a farinha de trigo, vou começar por ela, porque a farinha, a gente precisa conhecer bem qual é a farinha que eu vou usar, a farinha ideal para eu usar na massa do meu bolo. Primeira coisa, para bolo eu preciso me preocupar com a porcentagem de proteína que contém na minha farinha. E como que eu conheço, como que eu sei a porcentagem de proteína que tem na minha farinha? Então não é mais ou menos assim, qual farinha que é boa? Qual farinha que você me indica? Porque Dona Maria usa a Dona Benta. Porque minha mãe usa a Rosa Branca. Não é assim, não é o nome, não é a marca da farinha, mas é o teor de proteína, a porcentagem de proteína que contém na farinha. Então você vai olhar lá no supermercado, de preferência uma farinha que venha numa embalagem de papel, porque é uma farinha mais seca. Uma farinha numa embalagem plástica, ela é uma farinha mais úmida e você precisa peneirar algumas vezes para ela se tornar mais seca. Então eu prefiro uma embalagem de papel porque é uma farinha mais seca. Então você vai olhar aqui, ó, aqui atrás, nesse caso aqui do lado, aqui nós temos informações nutricionais. É aqui que você vai ter que olhar. E aqui tem um campo escrito proteína. Aqui na proteína você vai ter que ver a porcentagem da sua farinha. E quando que ela é considerada uma farinha boa para a massa do meu bolo? Quando ela tem abaixo de 7% de proteína. Ela até pode ter 7%, mas 7% para baixo. E por que isso? Simplesmente porque a proteína é o fator principal para desenvolver o glúten da minha farinha de trigo. E vocês já ouviram falar que o glúten é uma massa elástica? Quanto mais eu desenvolvo, ou seja, quanto mais eu bato na batedeira, ou quanto mais eu sovo aquela massa, mais eu vou desenvolver essa cadeia de glúten? Pois é, esse glúten, como é um elástico, isso vai deixar minha massa pesada, ou como muitas pessoas chamam, uma massa embatumada. Então eu não posso desenvolver o glúten da minha farinha. E como é que eu desenvolvo menos esse glúten? Com uma porcentagem mais baixa de proteína.